Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com você sobre como então é possível trabalhar com a sua própria sombra. Como é possível, de que forma, que jeitos eu consigo desenvolver mecanismos para começar a trabalhar com esse aspecto do meu próprio ser. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Sombra e os Destinos da Vida. Quatro pontos eu quero destacar com você para que a gente possa começar a trabalhar com a sombra. Primeiro ponto é quando a gente começa a reconhecer o mecanismo de defesa da negação. Sim, a negação é um mecanismo onde eu nego algumas características que eu tenho, eu nego as características da própria sombra. Ou eu vou atribuir aos outros, ou eu vou achar que eu sou tão puro, tão perfeito, tão quase um ser divino, que não tenho essas características humanas, que eu fui tão bem preparado pelo mundo. Eu estou negando, eu começo a negar as coisas. Todos os sentimentos humanos, todos eles estão dentro de cada um de nós. Não existe a impossibilidade de nós não sentirmos as coisas que nós estamos a sentir todo o tempo. Raiva, inveja, todos os sentimentos hostis, eles existem. Então, um primeiro ponto para que a gente possa é parar o mecanismo de negação, é parar de ficar atribuindo esse mecanismo aos outros e começar a olhar, não, isso também está aqui dentro de mim. Então esse reconhecimento, esse ponto 1 é fundamental. O ponto 2, ele acontece quando começamos a botar dúvida aos valores que tínhamos até então. Quando tudo que era tão certo na minha vida começa a colocar-se em xeque. Quando algo acontece na minha vida em que eu posso pensar as minhas virtudes, pensar os meus valores, pensar a minha vida e começar a olhar e botar em xeque alguns pontos, a começar a acordar para alguns pontos da minha própria existência. O ponto 3, ele acontece quando somos invadidos por sentimentos de hostilidade. Quando a inveja nos atravessa de forma nunca pensada, quando o ciúme torna-se quase destrutivo, ou quando estamos à mercê de impulsos sexuais violentos ou impulsos sexuais fora daquele controle, quando estamos à mercê de todos os impulsos, aí sim a gente começa a ter esse ponto 3. Já o ponto 4, ele acontece quando sentimos a superficialidade de vários aspectos da nossa própria existência. Quando começamos a observar a futilidade das nossas próprias ações. Então veja, eu dividi assim para você em 4 pontos para que a gente possa entender de uma forma bem esquemática. O trabalho com a sombra, ele começa a acontecer, a cura dessas dores pode começar a acontecer quando a gente reconhece esses mecanismos, quando a gente consegue que esse ponto 1, 2, 3 ou 4 apareça na nossa vida, uma negação muito grande, uma sensação de superficialidade, uma sensação de impulsos que a gente não tem controle. Quando esses aspectos começam a surgir na nossa vida, talvez a gente esteja pronto para começar a cura, pronto para começar a trabalhar, olhando para esses aspectos, não lá no outro, mas sim dentro de nós mesmos. E aí a gente começa a trabalhar a nossa amorosidade. Trabalhar a amorosidade incondicional, aonde a gente possa
compreender a nossa própria trajetória, compreender que a gente não chega a esses sentimentos por uma escolha. A gente chega a esses sentimentos humanos a partir das frustrações, das dificuldades, das questões em que foram sendo dadas e surgidas ao longo da nossa própria existência. Ao longo da nossa existência, quando a gente deixa os impulsos mais próximo daquilo que é irracional e a gente vai acessando a condição humana, a condição de respeito ao outro ser humano como um legítimo ser humano, e a gente começa então a não saber como lidar, porque não fomos ensinados, porque não fomos de uma forma ou de outra construídos a entender o processo da amorosidade. Ao contrário, a gente usou sempre uma polarização. Ou você é do bem ou você é do mal. A gente não aprendeu a lidar com o sentimento hostil como algo inerente, como algo que faz parte da minha própria existência. Ao contrário, eu nego que isso exista. Eu nego que isso seja algo importante a ser olhado. Ou eu atribuo, projeto, jogo no outro, ou eu nego que isso está aqui dentro de mim, e aí sim o meu inconsciente precisa trazer isso para fora, e ao trazer esses sentimentos para fora, essas hostilidades que eu tenho em relação a mim mesmo começam a surgir como sintomas, surgem de forma em que eu possa descontrolar, não olhar algumas coisas da minha própria vida, onde eu começo a ser compulsivo, onde eu posso muitas vezes expressar sentimentos de uma profunda hostilidade. Eu não estou dando integração, voz a essas partes que eu mesmo tenho, voz e olhar para isso que está dentro de mim. É preciso uma grande coragem. Bem que se diz que coragem é agir com o coração, e na nossa cultura, o coração é a fonte do amor. Então, é preciso ter um amor para olhar as partes da minha própria existência que foram quebradas, as partes da minha própria existência que foram pervertidas, que foram massacradas, que sofreram de uma forma ou de outra um certo abuso, uma certa negligência. É preciso acolher essas partes. Eu já não estou falando de algo que fizeram comigo, mas sim algo que eu fiz comigo, que eu neguei em mim mesmo. A importância de olhar para essas partes que ficaram de fato quebradas, de fato maltratadas, negligenciadas. E eu falo isso e repito porque não é fácil olhar para essa parte que a gente, de uma forma ou de outra, não quer ver, que a gente não aceita, que a gente não atribui como sendo nossas, como se a inveja fosse uma coisa que eu não tenho, como se o ciúme fosse algo que eu não tenho, como a maldade, a ambição e por aí afora, várias situações onde de fato a gente tem sensação ruim, negativa, destrutiva em relação ao outro, mas que na verdade é em relação à parte de nós mesmos. São partes que nós não conseguimos olhar como vulnerabilidade, até porque na maioria das vezes o que a gente vai dizendo para a gente? Eu sou fraco. São fraquezas que eu tenho. Eu não posso ter fraquezas. Olha, na verdade não são fraquezas, não tem nada fraco. São partes da nossa própria existência, partes do nosso próprio ser que nós precisamos acolher, olhar como vulnerável, parar de olhar com esse lugar de orgulho, de perfeição, como se cada um de nós fosse tão bom,
tão perfeito que não tem esse sentimento hostil. Eu só posso, de fato, transformar, transmutar esses sentimentos quando eu os reconheço, quando eu, de fato, olho para eles, quando eu posso ajustar contas com essas partes quebradas. Isso só é possível com uma profunda coragem do autoconhecimento. A cura, ela só se dá quando de fato a gente pode reconhecer, aceitar essas partes e então olhar para essa sombra e entrar no desafio que o paradoxo da cura nos cria. É um paradoxo, porque de nada adianta eu falar que não as tenho. Eu tenho esse sentimento, eu vivi essas partes, elas fazem, a sombra faz parte da minha própria existência. Trabalhar com a sombra é poder reconhecer, aceitar essas partes que de uma forma ou de outra são intoleráveis na própria cultura, são intoleráveis para o meu ego, são intoleráveis para aquilo que eu acredito que forma um bom ser humano. Contudo, quando eu posso amar essas partes, eu posso de fato dar uma voz mais consciente a essas partes e conseguir, integrando ponto a ponto, não negando a existência dessas partes, trazendo amor a essas partes, eu posso de fato, alegremente, com contentamento, deixar que isso, que me faz vulnerável, que me faz tão humano, possa ter voz, um reconhecimento. Só que é um paradoxo, porque ela é intolerável por um lado, a sombra não é aceita por um lado, mas eu preciso olhar para ela. A cura não vai se dar se eu não faço de fato o esforço desse autoconhecimento para aceitar essas partes e ter uma certa tolerância, uma certa paciência de olhar para cada ponto e, ao invés de negar esses pontos negativos e transformá-los como algo que está no outro, deslocando, está no mundo, não, são partes da minha vulnerabilidade, parte daquilo que me torna humano. E eu preciso olhar para isso de uma forma amorosa. Ou seja, esse é o nosso entendimento de como trabalhar a sombra. Algumas pessoas desenvolvem outras características como se apenas negar essas partes fosse possível. Como se eu, na verdade, sou uma pessoa do bem, treino só coisas positivas e eu nunca vou ter esses sentimentos. Não é bem verdade. Esses sentimentos fazem parte daquilo que é humano. Você está gostando da nossa série? Chegou aquela hora, a hora da curtida, a hora do seu comentário. O seu comentário é bem importante, eu respondo depois para você, deixe ele aqui. Nós já estamos nos aproximando do fecho dessa primeira temporada da Sombra e quanto mais você puder participar, ativar o sininho, ser lembrado do lançamento cada semana da série, mais fácil, mais inscritos eu vou ter, mais fácil eu posso te ajudar. Pessoal, até a próxima!